Demirde materializou em suas mãos um maço de documentos. Certo, preciso que assine ao final de cada página. Leia se quiser, mas é apenas burocracia. Os maiores detalhes já lhe foram dados, disse enquanto me entregava os documentos. Sem assinar com sangue nem nada? Perguntei. Demirde me olhou por alguns segundos com uma expressão confusa no rosto. Em seguida, disse: fique à vontade, mas honestamente, eu prefiro tinta. Levou algum tempo assinando os documentos. Tentei ler algumas páginas, mas os termos usados eram muito burocráticos e acabei não entendendo a metade deles. Pronto. E agora? Demirde analisou calmamente os papéis e disse ao final da checagem: parece que tá tudo certo. Agora você só precisa dizer: eu aceito. Eu aceito? Não, pelo amor de Deus. Você tá recebendo uma entidade de alta classe do inferno. Diga com convicção. Diga com vontade, disse Baroque, se levantando da cama. Ele era muito ágil para alguém tão grande. Naquele momento, eu estava entrando num terreno muito perigoso. Mas quando se tá no inferno... Então, eu respirei fundo e falei: eu aceito. No momento seguinte, tudo ficou escuro. Não como quando alguém desliga uma lâmpada, mas sim escuridão total. Cheguei a pensar que estava cego, mas pouco a pouco minha visão foi retornando. Quando pude enxergar com clareza novamente, percebi que os 3 demônios estavam ajoelhados diante de mim. Tentei caminhar até eles, mas minhas pernas não se moveram. Tentei mover os braços e eles não saíram do lugar. Foi quando escutei alguém falar: muito bem feito, Demirde. Era a minha voz, e as palavras saíram da minha boca. Mas não era eu falando. Agora passarei pela adaptação. Creio que levarei 2 semanas. Avise ao conselho. Sim, meu senhor, respondeu Demirde, e em seguida seu corpo derreteu. Simples assim. Tornou-se algo semelhante à lava vulcânica e desapareceu, deixando apenas um forte cheiro de enxofre para trás. Lily, faça a segurança dos arredores nos próximos dias. Chamarei quando precisar de você, disse minha voz. Sim, meu senhor. A garota demônio respondeu, e em seguida caiu em queda livre pela janela do meu quarto. Mas não cheguei a escutar o som do impacto lá embaixo. Baroque, estarei contando com você. Sim, meu senhor. Baroque respondeu e se tornou uma sombra desaparecendo entre as demais sombras do quarto. Agora, somos só nós 2. Minha voz disse e esperou uma resposta. Quando não veio, continuou. Pode falar, eu estarei ouvindo. Já estou te ouvindo há um bom tempo, Dave, filho de Caim. Sei que te explicaram o procedimento. Então, perguntarei agora e não mais. Há algo que queira saber? Era uma sensação estranha conversar comigo mesmo. Porém, mais estranho do que isso é que eu não podia sentir nada do meu corpo. Eu era apenas pensamento. Um parasita em minha própria carne. Mas eu tinha uma pergunta. Por que eu? Sama deu um leve sorriso e começou a tirar as roupas do meu corpo, enquanto caminhava em direção ao espelho. Chegando lá, ele parou e abriu os braços. O quarto estava bem iluminado, então pude ver cada centímetro do que ele queria mostrar. Meu corpo, reflexo de uma vida sem sair de casa e comendo porcarias. Todos os quilos extras estavam lá. Dave Black, 25 anos, pele parda, olhos castanhos, 25 quilos acima do peso ideal. Órfão, vive recebendo uma pensão que mal dá para sustentar o próprio estilo de vida. Desempregado, sem graduação, virgem e antissocial. Esqueci de algo? Minha voz soava muito melhor quando vindo de Sama, como se todas as notas vocais estivessem sincronizadas. Você recebeu um corpo perfeito e o arruinou. Você recebeu chances e as desperdiçou. Você é um fracasso, Sr. Black. Você tá destruído. Tão destruído que não pensa mais, apenas vive esperando pelo dia de sua morte. Você se odeia e odeia o mundo. Você faz brincadeiras para não precisar encarar a realidade. Você é uma desgraça, Sr. Black. Eu estaria chorando se ainda tivesse controle sobre meu corpo. A realidade nunca havia sido jogada sobre mim daquela forma. E ainda por cima, com palavras tão frias. Frias e verdadeiras. E foi por isso, filho de Caim, por isso que eu te escolhi. Quando houve a grande batalha nos céus, eu estava do lado perdedor.
E foi eu quem forneceu as armas para a carnificina. O céu ficou vermelho naquele dia. E eu, junto de todos os outros, fomos banidos e chamados de anjos caídos, jamais podendo retornar ao céu. Eu era importante por lá, era influente, mas caí por acreditar em meu irmão mais velho, mais sábio e mais inteligente. Fui arremessado nas profundezas do abismo. Minhas asas foram corrompidas e minha força caiu para 1/10 do que realmente era. Eu havia perdido tudo, estava destruído. Eu estava desgraçado. Diante da cena, eu tinha 2 opções: recomeçar do zero ou apenas vagar e me lamentar. Escolhi a primeira e pouco a pouco fui subindo na nobreza do inferno. Hoje luto ao lado de meu irmão e sou conhecido como uma das grandes atrocidades. Todos meus irmãos optam por começar no topo, mas eu gosto de começar de baixo e ascender. Me lembra de minhas origens, me lembra de minha essência e me ajuda a permanecer humilde. Sem mencionar que não é nada recompensador estar no topo, se você não mereceu estar lá. Por agora, isso é tudo que precisa saber. Agora vamos arrumar esse chiqueiro em que você vive. As palavras de Sama soavam verdadeiras, mas aquele pequeno ressoar dentro de mim sabia, de alguma forma, que aquela não era toda a verdade. Eu tinha muitas perguntas, mas optei por fazer a mais inútil. Você mesmo vai limpar? Por que não pede para alguém? Você tem esse poder, não é? Sama parou de se mover e encarou o espelho, de forma que seu olhar refletia diretamente no meu. Pedir para alguém limpar o lugar onde eu vou viver? Vocês humanos estão tão acostumados com seu estilo de vida preguiçoso que chegam a me dar nojo. Eu não podia argumentar com aquilo. Hoje, faxina, mas amanhã vamos fazer fortuna, ir ao banco e, se tudo der certo, mataremos um anjo no final do dia. O quê? Perguntei espantado, mas não obtive resposta. Levou um bom tempo até terminarmos tudo. O sol já estava prestes a nascer quando limpamos o último cômodo. Pela primeira vez em um bom tempo, eu havia percebido quão desleixado eu estava com a limpeza da casa. Isso, é claro, não me poupou de diversos comentários do Sama sobre como humanos são preguiçosos e desleixados. Terminamos aqui, falou enquanto removia as luvas descartáveis que encontrou na cozinha e que eu nem me lembrava de ter comprado. Ótimo, podemos ir dormir, respondi. Eu não podia ter mais corpo, mas o que sobrou de minha mente estava exausta. Sabe, eu conheço a preguiça. Ela é uma criatura de nível superior. Porém, mesmo ela ficaria admirada com sua infinita ânsia por vadiar. Sama era totalmente diferente do que eu havia imaginado. Tinha umas realidades frias, mas até que ele era um cara legal. Se é que se pode dizer isso de um demônio. Certo? Nada de dormir então. Qual o plano? Precisamos de dinheiro. Algo em torno de 500 ou 600 mil. Quanto você tem em caixa? Aquilo me pegou de surpresa. Eu não tenho nada nem perto disso. Tenho uma poupança de 5 mil para emergências, mas é só. Sama sorriu satisfatoriamente. Tudo bem. É só o que precisamos para começar. Sentamos diante do meu computador e Sama começou a abrir alguns sites de compra e venda de ações, criptomoedas e até mesmo criou uma carteira virtual. Sabe, Sr. Dave, o mercado de ações é o melhor amigo e o pior inimigo do investidor. Você pode ficar milionário com o investimento certo ou perder tudo com o investimento errado. É como um grande jogo de apostas, que tem vencedores e perdedores, e tudo isso é definido por um simples gráfico. No mesmo instante, um gráfico abriu na tela do computador. O gráfico tinha uma seta que subia e descia aleatoriamente. Mas, quando se é um demônio, você tem algumas vantagens, como por exemplo, saber a hora certa de comprar. Sama clicou na opção comprar e gastou 5 mil de uma única vez, comprando ações de alto risco de uma empresa chamada XBN. Logo em seguida, a seta do gráfico começou a subir constantemente e a hora certa de vender. Ao concluir suas falas, Sama clicou em vender. Meus parabéns, Sr. Dave. O senhor acaba de dobrar o seu dinheiro. Era simplesmente inacreditável. Eu não entendia nada de ações, mas mesmo assim, conseguia perceber o quão incrível aquilo era.
Como você sabe a hora certa de comprar e vender? Perguntei admirado. Demônios caminham por esse mundo antes de humanos sequer existirem. Quem você acha que controla o mundo financeiro desse pequeno planeta? Ficamos metade do dia fazendo aquilo. Perto do meio-dia, havíamos ganhado 700 mil. Acho que tá bom pra começar. Fez uma pausa e alongou o corpo, estalando as juntas. Como demônio, não preciso me alimentar, mas seu corpo físico precisa de nutrientes para se manter. Em outras palavras, é hora do almoço. Sama caminhou pela casa olhando todos os armários. Em seguida, a geladeira. E por último, a despensa. Passou pelas bolachas recheadas de chocolate, pelos salgadinhos sortidos, pelos refrigerantes e sorvete. Em seguida, perguntou: o Cavaleiro do Apocalipse, Fome, tem feito um excelente trabalho, não acha? Eu não havia entendido o que ele disse, até que continuou. Todos têm uma visão errada sobre o Cavaleiro Fome. Creem que quando ele chegar em seu cavalo negro, irá acabar com toda a comida e a fome reinará. Mas se enganam. A fome já chegou há muito tempo, mas ninguém percebe. Esse refrigerante, por exemplo, é composto por açúcar, corante e gás. Nada disso nutre o seu corpo. Muito pelo contrário, ele te destrói internamente. Esse é o conceito de fome. Ter comida aos montes, mas sem nenhuma nutrição. Tá cada vez mais fácil comprar esse veneno, mas tá cada vez mais difícil se alimentar corretamente. Grande Fome. Não é um dos nossos, mas eu o admiro profundamente. As palavras de Sama eram carregadas de sabedoria. A todo momento, eu aprendia algo novo com ele. Não é todo mundo que pode se dar ao luxo de aprender com uma das criaturas mais experientes do universo. Sem hesitação alguma, Sama pegou um dos sacos de lixo que havíamos usado e jogou todo o meu estoque de comida fora. Em outros tempos eu surtaria com aquilo, mas agora eu me sentia meio que grato. A gente vai comprar comida de verdade depois que formos ao banco. Isso se o anjo não aparecer. Se ele aparecer, teremos que comprar comida amanhã. Esse é o anjo que você irá matar? Perguntei. Sama havia mencionado isso no dia anterior, mas não tocou no assunto novamente. De fato, não é algo que eu me orgulhe de fazer. Anjo ou não, ele ainda é meu irmão. Mas é necessário. Sama soava triste. Foi a primeira vez que o vi assim. No contrato que assinei ficava claro que ninguém seria assassinado usando meu corpo. Protestei. Negativo. No seu contrato diz que nenhum humano será morto. Anjos, tão longe de ser humanos. Eu não podia argumentar com aquilo. Ele estava certo. Mas matar um anjo parece algo realmente sério. Certo, então a gente vai pegar um Uber até o banco, né? Eu disse quebrando o silêncio constrangedor que havia pairado no ar. Não é necessário. Já tem alguém vindo nos buscar. Quem? Perguntei. E antes que eu tivesse a chance de obter uma resposta, uma buzina tocou 3 vezes fora da casa. Sama caminhou até a janela. Juntos, olhamos lá para baixo. E lá estava, uma bela de uma BMW Série 5 nos esperando. De dentro desse carro, Lily acenava vigorosamente para nós. De onde ela tirou esse carro? Perguntei espantado. Da concessionária, com seguro de 5 anos. Um resultado satisfatório. Sama falou e fez uma pausa olhando em direção ao carro. Ela é linda, não? Sim, realmente. Uma bela BMW. Respondi inocentemente. Não tô me referindo ao carro, mas sim à garota que o dirige. Sama respondeu. Por algum motivo, ele era extremamente paciente comigo. Não sei se era por pena ou por empatia. Sim, de fato. Ela é muito linda. Não se deixe enganar, jovem inocente. São apenas feromônios sendo emitidos pelo demônio dentro dela. Você se tornará imune a eles dentro de alguns dias. O Sama também sabia ser cruel quando queria, mas no fundo era alguém legal. Pelo menos era assim que eu pensava, até o final daquele dia. Não me diga que ela também foi possuída, indaguei. O demônio que a possui é para mim, no inferno, o equivalente a uma assistente no mundo humano. Ela tá sempre próxima de mim. Então, um corpo humano era o mínimo que eu poderia garantir para ela. E seus olhos derreteriam se você visse sua aparência sem a casca humana. Quanto mais poderoso é um demônio, mais terrível sua aparência se torna. A menos, é claro, que você seja um anjo caído.
como eu. E falando em quesito de força, ela é muito poderosa. Então, por que ela aceita ser uma assistente? Sama deu um longo suspiro antes de responder. No inferno, nós temos algo que falta a vocês humanos. Se chama disciplina. Lily está abaixo de mim na hierarquia do inferno. Por isso, ela me segue. E também... Esperei Sama terminar a frase e quando a conclusão não veio, pedi que continuasse. Mas ele apenas respondeu, nada, vamos. Não queremos deixar Lily esperando. Ao longo do trajeto, Lily e Sama conversaram muito, mas não pude entender uma única palavra, pois ambos conversaram em uma língua que eu jamais havia ouvido em toda a minha vida. Mas se tivesse que chutar, diria que era egípcio antigo. Não me pergunte como, eu apenas sabia. Ou achava que sabia. Quando chegamos ao banco, Lily passou a mão na minha cabeça e disse as primeiras palavras no nosso idioma durante todo o trajeto. Seja forte. E foi apenas isso. Em seguida, desapareceu com o carro tão subitamente quanto havia aparecido. Não se preocupe, Sr. Dave. Ela irá retornar quando nós estivermos saindo. Até lá, ela tem um trabalho para fazer. Dentro do banco, as coisas foram bem tranquilas, até Sama declarar que gostaria de abrir uma conta com saldo de 700 mil reais. A partir desse momento, o gerente, que antes nos tratava como um João Ninguém, passou a nos tratar como reis. Pela primeira vez, eu tive o gosto dos prazeres do dinheiro. E quer saber? Eu gostei. O resto do dia foi apenas burocracia. Seja no céu, na terra ou no inferno, sempre haverá burocracia. Lembre-se disso. Quando finalmente saímos da agência, a noite havia chegado. As coisas estavam nos conformes. E eu agora tinha 700 mil em meu nome. As coisas estavam indo bem. Bem até demais. Quando saímos, Lily estava com um carro estacionado nos esperando. Sama abriu a porta do carro e quando entrou, meus olhos viram algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. Um homem estava sentado no banco de trás. Ele tinha os olhos cobertos por uma venda e seu rosto estava ensanguentado. Sangue escorria aos montes, manchando um terno que um dia já foi branco. Suas mãos pareciam estar presas às suas costas. Mas acredite, isso não foi a coisa mais estranha. O sangue que jorrava de suas feridas era azul. E em suas costas havia um enorme par de asas. Sama olhou para o relógio de pulso e disse: ele está aqui, no horário exato, como esperado de um querubim. Foi quando olhei em volta e percebi que o tempo havia parado. Literalmente parado. Todas as pessoas à nossa volta estavam congeladas, presas em sua última expressão. Carros se mantinham imóveis em meio às ruas. Folhas das árvores pararam de cair em pleno ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Quando ergui os olhos e vi através do vidro do carro o que parecia ser um homem com asas vindo em nossa direção com uma velocidade absurda. Havia o que parecia ser uma espada em sua mão e essa espada estava direcionada a mim. Quando faltavam menos de 10 metros para aquele ser nos acertar, Sama falou com uma calma assustadora: Baroque, agora! Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição.